A ideia de portais no mundo antigo, em muitas culturas, a ideia de portais para outros mundos sempre esteve presente. Na mitologia suméria, os Anunnaki descendiam à Terra através de do Ku, uma espécie de escada celeste ou passagem entre os reinos. No Egito Antigo, o Livro dos Mortos descrevia o processo da alma passando por portais dimensionais após a morte, guiada por divindades para o reino de Osíris. Os antigos gregos falavam das portas de Reides, entradas para o submundo, supostamente localizadas em cavernas reais, como as da Capadócia. Os celtas, por sua vez, acreditavam que em certas datas do ano, como o Samhain, o véu entre os mundos se tornava mais tênue e portais se abriam para o outro mundo, lar de fadas, espíritos e deuses. Esses portais não eram metáforas. Para muitos desses povos, eram lugares reais, físicos ou zonas espiritualmente carregadas, onde o contato com o além era possível. Os xamãs andinos, os druidas europeus, os sacerdotes maias e até os profetas bíblicos pareciam entender que existiam pontos específicos na Terra com uma ligação direta com outras realidades. 2. Portais na geografia, locais místicos e enigmas arqueológicos. Existem lugares na Terra que são repetidamente associados à presença de portais. Alguns desses lugares são considerados vórtices energéticos, áreas com grande intensidade eletromagnética ou espiritual. Vejamos alguns exemplos famosos. A Puerta de Ayumarca, Peru, nas montanhas do sul do Peru. Há uma estrutura entalhada em uma rocha maciça chamada Puerta de Ayumarca, Porta dos Deuses. A lenda local afirma que um sacerdote inca usou um disco de ouro para abrir esta porta e desaparecer para nunca mais ser visto. Exploradores espirituais modernos relatam sensações estranhas ao tocá-la, como vertigens, calor súbito ou visões. Stonehenge, Inglaterra, embora ainda haja debate sobre sua função original. Muitos estudiosos esotéricos acreditam que Stonehenge era um portal dimensional. Sua aliança com os solstícios e sua localização em uma rede de linhas, leilinhas invisíveis de energia, sugerem que o local era usado para rituais de passagem entre mundos. Triângulo das Bermudas, Oceano Atlântico, famoso por desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. O Triângulo das Bermudas tem sido associado a anomalias magnéticas e teorias sobre portais interdimensionais. Algumas teorias sugerem que ruínas submersas ali encontradas pertencem à Atlântida e que civilizações antigas manipulavam energias para abrir tais passagens de Antártida. Muitas teorias conspiratórias afirmam que a Antártida abriga portais secretos protegidos por governos e elites. Supostamente, a presença de bases subterrâneas e a proibição internacional de exploração livre da região estariam relacionadas ao acesso a portais alienígenas ou intraterrenos. 3. Portais nos textos sagrados e místicos. A Bíblia, o livro de Enoque, o Zohar, misticismo judaico,
Os Vedas e os textos tibetanos estão repletos de referências a portas dos céus, escadas para o alto, buracos do tempo e lugares santos, onde a realidade se transforma. A Jacó e a escada para o céu no Gênesis. Jacó sonha com uma escada que vai da terra ao céu, e anjos sobem e descem por ela. Ao acordar, ele chama aquele lugar de Betel e afirma: este é o portão dos céus. Ele não está dizendo que viu o céu, mas sim um lugar na terra que serve como ponto de passagem. E o livro de Enoque, neste texto apócrifo, Enoque é levado por anjos a lugares de luz e portais do sol e da lua. Ele descreve regiões celestiais e mundos paralelos. Os portais que ele cruza são físicos e espirituais, conectando a terra aos céus, ao Sheol, o mundo dos mortos, e até as moradas dos vigilantes caídos. Se portais no misticismo hindu, nos Vedas e no Mahabharata, há referências a portais entre o mundo dos homens e os lokas mundos celestiais. Arjuna, o herói guerreiro, foi levado em uma carruagem voadora Vimana por Krishna através de tais passagens. Os portais são descritos como girando em espirais, feitos de energia luminosa. 4. Teorias modernas e física quântica. A ciência tradicional sempre viu essas ideias como mitologia. No entanto, nos últimos anos, conceitos da física moderna começaram a ressoar com as ideias de portais. Há buracos de minhoca, segundo a teoria da relatividade de Einstein. É possível que existam atalhos no espaço-tempo, os chamados buracos de minhoca. Se forem estáveis, poderiam conectar dois pontos distantes do universo ou de realidades paralelas. A teoria diz que seriam invisíveis a olho nu e exigiriam energia negativa para funcionar. Multiverso e realidades paralelas à física quântica sugerem que podem existir infinitos universos coexistindo. Se isso for verdade, a ideia de portais ganharia força. Talvez existam formas de transitar entre esses universos. Os portais seriam, então, fendas entre as membranas que nos separam dos outros mundos. Se experimentos militares e HAARP teóricos afirmam que o governo dos Estados Unidos da América, por meio de projetos secretos como o HAARP Alaska ou o Montauk Nova York, tentou abrir portais dimensionais através de ondas eletromagnéticas. Rumores sobre o projeto Filadélfia, onde um navio de guerra teria desaparecido e reaparecido, reforçam a ideia de experimentos com teletransporte e manipulação do tempo e espaço. 5. Guardas dos portais, sentinelas, elites e entidades. Muitos acreditam que certos portais são vigiados. Quem seriam seus guardiões? Há os sentinelas, conhecidos em diversas tradições como vigilantes, anjos caídos ou guardiões da fronteira. Esses seres seriam responsáveis por impedir ou permitir a passagem entre mundos. Alguns estariam alinhados à luz, protegendo os humanos de ameaças do além. Outros estariam corrompidos, ajudando elites ocultas a manipular tais portais para seus próprios fins. Elite global
Teorias afirmam que uma elite oculta menos formada por linhagens antigas, sociedades secretas e corporações têm acesso ao conhecimento e à tecnologia para usar portais. Eles buscariam poder, longevidade e domínio espiritual, mantendo o segredo das passagens fora do alcance da população comum. Se é imposto o automóvel e os portais digitais com a ascensão da inteligência artificial, alguns estudiosos esotéricos propõem que a imposto automóvel possa funcionar como uma chave para acessar planos alternativos em realidades simuladas. Portais digitais podem estar sendo criados onde almas humanas são capturadas, transportadas ou manipuladas em mundos artificiais. 6. O que há do outro lado dos portais? O que encontramos ao atravessar um portal? A resposta varia conforme os relatos. As civilizações perdidas, exploradores místicos, relatam encontrar cidades douradas, como Shambhala ou Agartha, após atravessarem portais espirituais em cavernas ou montanhas. Esses lugares seriam reinos intraterrenos onde civilizações antigas evoluíram em paz e sabedoria, isoladas da superfície. B. Mundos paralelos. Alguns relatam dimensões muito semelhantes à Terra, mas com histórias divergentes, onde eventos históricos ocorreram de forma diferente, criando realidades alternativas. Esses mundos poderiam ser acessados por acidentes, como no Triângulo das Bermudas, ou por rituais específicos. Ser reinos espirituais e astrais portais também levariam a planos de existência sutis, menos como o plano astral, onde as almas viajam após a morte, ou os mundos angélicos. Nesses planos, o tempo não existe como conhecemos e a consciência se move livremente. 7. Portais pessoais. A mente como passagem não são apenas portais físicos que existem. A mente humana, quando treinada, pode se tornar um portal. Xamãs, monges e ocultistas há séculos realizam rituais de viagem astral, projeção mental e meditação profunda para cruzar portais internos. Carl Jung falava dos arquétipos do inconsciente coletivo como símbolos que levam a realidades superiores. Já os gnósticos acreditavam que o corpo é a prisão e a consciência é a chave para os portais da liberdade espiritual. 8. O retorno dos portais e os dias atuais. Algo estranho vem acontecendo nas últimas décadas. Testemunhas relatam aparições de portais em áreas urbanas, zonas de guerra, florestas e desertos. Luzes estranhas, desaparecimentos e fenômenos climáticos intensos ocorrem em pontos energéticos antigos, como se os portais estivessem reativando. Alguns dizem que isso é parte de um ciclo. Os portais se abrem em momentos críticos da história humana, menos como prelúdio de eventos cósmicos, mudanças espirituais ou julgamentos divinos. A humanidade estaria à beira de reencontrar os portais dos deuses. A chave está em nós. O mistério dos portais da Terra é profundo, seja em cavernas antigas, nos sonhos dos profetas, nos experimentos secretos ou nos abismos do nosso próprio ser. A busca por essas passagens toca algo essencial: o desejo de transcender, de compreender o que há
além. Talvez os portais sejam reais e estejam ocultos em ruínas esquecidas, nas florestas vigiadas ou sob as geleiras da Antártida. Ou talvez estejam dentro de nós, esperando que despertemos. Mas uma coisa é certa: os antigos sabiam, os textos sagrados sabiam, e os que dominam o mundo hoje também sabem. Eles guardam os portais porque sabem o que há do outro lado: liberdade, verdade e poder além da compreensão humana.